homens são falhos, não é? Um homem é falho. Você colocar dá muito poder para um camarada, dá tudo errado. Então a gente podia estabelecer um mecanismo em que a gente controla um pouco esse poder. E mais do que isso, independentemente do monarca que estiver lá em cima, havendo esse mecanismo de controle, todo mundo que assumiu o poder vai rezar na mesma cartilha. Eles defendem então a existência da Constituição como a autoridade política suprema. Mais do que isso, eles defendem que a sociedade deveria ter, veja, as pessoas são essencialmente iguais, então elas deveriam ter igualdade civil também diante da lei. Por que uns merecem ser tratados de um jeito e outros não? Isso não é certo. Somos todos irmãos. Temos econômicos. Ao invés do rei controlar tudo, a gente poderia ter uma liberdade econômica. Laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. E mais do que isso, já que nós estamos pensando na razão, para quem Deus deu a razão mesmo? O homem. Então, por que a gente não retrata essa beleza divina na cultura? E essas são as propostas iluministas. Meus caros, as propostas iluministas frutificaram no século XVIII, inclusive em Portugal, no esquema à la carte. Os iluministas, eles participavam da corte dos reis, monarcas absolutistas, e eles traziam essas ideias que eu trouxe para vocês, de razão, de constituição, de igualdade civil. O rei pegava aquelas ideias, olhava lá o menu e falava o seguinte: olha, eu quero essa. Olha, eu gostei dessa ideia aqui, de uma cultura centrada no homem, faz um quadro para mim. Mas essa ideia aqui de igualdade civil eu não gostei não, vamos tirar. É por aí. Essa coisa de constituição, deixa eu pensar, acho que não. E foi assim no chamado despotismo esclarecido, como em Portugal, na Espanha, na Rússia e em outros lugares. Mas houve um lugar no mundo em que essas ideias iluministas não chegaram àquele lugar, àquela nação, pela via da autoridade política central. Teve um lugar no mundo em que essas ideias frutificaram de tal forma que elas foram colocadas em prática através de uma revolução. Onde estamos? França. Na França. Comecemos a conversar então sobre a Revolução Francesa. Meus caros, a Revolução Francesa, muitas pessoas vão chamar de as Revoluções Francesas. E eu creio que eles têm razão. As Revoluções Francesas, a Revolução Francesa acontece em várias etapas. Eu vou falando aqui, Sérgio, você vai dar um jeito aí, tá? Veja, ela começa em primeiro lugar com as pessoas querendo propor para o rei uma constituição. Isso é a primeira fase, essa fase da Assembleia Nacional Constituinte. Eles impõem o terceiro estado, que é o povo, grosso modo, eles impõem ao rei, o povo, a burguesia, eles impõem ao rei uma constituição. Isso é de 1789 a 1792. O rei então fala: não, tudo bem, vamos fazer a constituição, já que vocês estão pedindo, né? Vocês, 3 milhões de pessoas aqui no meu palácio, eu, como sou legal, vou permitir a constituição. Ao mesmo tempo, o rei ele faz uma conspiração contra a burguesia e o povo, para que outros estados atacassem a França, a Prússia e a Áustria, se eu não me engano. E as pessoas descobrem essa conspiração. Então, no dia 21 de janeiro, se eu não me engano, de 1792, desculpa, de 1793, os que descobrem que o rei conspirava para acabar com a Constituição, eles pegam o rei e guilhotinam em praça pública. Meus caros, quem era o rei mesmo? Luís. Ele representava quem mesmo? Oi? Quem? Ele era representante de quem? Da autoridade divina. Meus caros, no dia que você pega o representante da autoridade divina e corta a cabeça dele em praça pública, o que você está fazendo? Matando o rei. Matando Deus. Friedrich Nietzsche diz que foi o dia em que Deus morreu. Ele tem razão. Na cabeça das pessoas, ou Deus não existe mais,
na cabeça de alguns franceses, ou ele não está nem aí para a história. E eles provam isso com a morte do rei em praça pública. Quantas pessoas Deus fulmina naquele dia na França? Fala para mim. Ninguém. Eles acreditam agora que são donos da própria história, que de fato é a razão que determina tudo e que eles podem reconstruir uma sociedade do jeito que eles querem. Chega então a primeira proposta de reconstrução da sociedade, é a chamada convenção. 3 grupos disputam o poder: alta burguesia, o povo e depois na verdade é o povo, a alta burguesia e depois a alta burguesia se estabelece ali. São as disputas entre aqueles que não eram nobres, as disputas entre o terceiro estado, estamos ali no vermelhinho. A burguesia então consegue dominar, sabe como que é os grandes empresários? Odebrecht, por aí. Esses camaradas têm muito poder e eles conseguem impor o seu governo ali no azulzinho chamado diretório. Só que, meus caros, administrar uma empresa é diferente de administrar um governo. E eles não conseguem administrar a França nesse período aí chamado diretório, que eu coloquei como desgoverno girondino. Está tudo errado, é corrupção, é inflação, é falta de produto, está tudo errado para a França. Tem uma única coisa na França que dá certo. O quê? Alguém sabe? Um homem desse tamanho, Napoleão. um chapéu engraçado, com a mão aqui dentro. Qual é a única coisa que dá certo na França desse Napoleão. tempo? Napoleão Bonaparte. Napoleão tinha tido uma batalha no Egito e tinha mostrado um excelente militar. Eu ia falar soldado, ele não era soldado, mas ainda não era o que ele seria depois. É alguma coisa no meio, talvez um coronel. Napoleão, ele começa a dar certo e a alta burguesia fala: esse é o nosso homem, e coloca o Napoleão no triunvirato de 799 a 1804, e como bom militar, Napoleão coloca todo mundo para baixo e consegue ser o primeiro desses 3 aqui e elimina politicamente os outros 2. Inicia-se em 1804 o Império Napoleônico. Napoleão se autoproclama imperador e ele agora começa a invadir toda a Europa ocidental. Meus caros, isso aqui que eu estou falando para vocês seria tema de um semestre. Mas o fato é, veja, há uma revolução que caminha para que um homem chamado Napoleão domine praticamente a Europa toda, com algumas poucas exceções. Nós temos aqui um quadro, eu não vou ler para vocês, não vai dar tempo, em que resume-se em termos dos alvos, dos projetos, das marcas, cada um desses períodos que eu trouxe para vocês aqui em 3 minutos. Meus caros, com o rei guilhotinado em praça pública, pela primeira vez na história, o povo então elimina a ideia de que deve ser governado por um representante divino. A partir de agora, quem vai determinar os rumos daquela sociedade não é mais a revelação, nem o representante divino da terra, mas aqueles a quem a população determina. A partir daquele momento, 1789, depois com Napoleão, o Estado, a organização da sociedade, a organização do Estado, isso torna-se um livro em branco. Como que a gente vai criar a nossa sociedade? Não sei. É um livro em branco, vamos discutir, essa é a ideia. Então são necessárias então algumas propostas de organização da sociedade, não mais tendo por base um representante divino. E 3 valores se destacam nesse novo modelo sociopolítico. Quais são? Igualdade. Liberdade. Fraternidade. A França decide, na verdade baseada nos iluministas, que esses 3 valores, a igualdade, a liberdade e a fraternidade,
eles devem ser o alicerce de uma nova sociedade e de um novo tempo a ser construído sem a ajuda e sem a presença de Deus. Só um adendo aqui. Irmãos, esses ideais, eles compõem a cidade de Deus ou a cidade dos homens? A cidade dos homens. Lembrem-se disso. Que desses três ideais, nós vamos ter todos, desses três ideais derivarão todas as ideologias políticas que nós temos hoje. Três ideais estabelecidos pela cidade dos homens. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Veja comigo aqui. Eles não são necessariamente ruins, mas eles precisam ser filtrados pelo povo de Deus. Veja comigo. O primeiro ideal é o ideal da igualdade. A ideia aqui inicial é a igualdade jurídica. Depois, mais para frente, com um homem chamado Karl Marx, 1848, ele vai propor a igualdade social. Mas inicialmente a igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Todo mundo 71 lá fora sabe disso. Segundo ideal é o ideal da liberdade. É liberdade de pensamento e política. Na verdade, eles tinham algo mais real ali em mente. A ideia da escravidão. Mas veja, mas vai além. Não só as pessoas são livres para serem o que quiserem, elas são livres para pensar o que quiserem e para se posicionarem politicamente como quiserem. E finalmente, no que diz respeito à fraternidade, a ideia ali que as pessoas escolhem formar uma sociedade. O ser humano decide que vai formar uma sociedade e isso será as bases de relações comuns. A busca da harmonia e do bem comum. Meus caros, qual era a profissão mesmo de Napoleão? E era o quê? Militar. O que faz um militar? O que faz um militar? Alguém levante a mão e diga o que faz um militar. Alguém aqui foi militar? Vocês, vão militar de onde? Exército. Amanda? Servir o exército. Ok, o que faz um militar? Quais eram as instruções que vocês recebiam? Serviram onde? A gente caminha e é treinado, segue regras a princípio. São treinados para quê? Somos treinados para técnicas. Fala a palavra maldita, pode falar. São treinados para quê? Obediência. Muito bem, ó. Treinado para hoje. Gente, o que militar faz? Guerra. Então você tem uma sociedade que está sendo reorganizada com base em três valores. E você tem um militar agora que está no topo dessa sociedade. O que ele vai fazer? Guerra. O que militares sempre fazem. Agora, sejamos justos com Napoleão. Quando Napoleão assume a França, ele pega a França num caos político, econômico e social absoluto. Se você estudar a história da Revolução Francesa, cuidado, ao abrir o seu livro pode jorrar sangue. Mas veja, Napoleão é um homem que consegue pacificar as fronteiras internas, ele consegue resolver os problemas internos, e sendo militar, uma das estratégias para desviar a atenção dos franceses de outros problemas internos, o que ele faz a guerra. Meus caros, Napoleão acreditava que aqueles valores da Revolução, a França acreditava isso. Liberdade, igualdade e fraternidade não deveriam ficar circunscritos à fronteira francesa. Aquilo era bom demais para ser verdade. Nós precisamos espalhar essas coisas. Nós precisamos evangelizar os povos. É por aí. Acaba que ganhar um dinheirinho no meio não faz mal para ninguém e acalmar as revoluções sociais também. O que Napoleão faz então? Ele começa a invadir, né? Vamos invadir, né? Ele faz isso, vamos invadir todo mundo e começa a invadir. E Napoleão, além de competente político, ele era um militar muito competente. Vocês serviram na cavalaria ou não? Infantaria. Céu, ok. Napoleão, ele fazia como a cavalaria. Napoleão era da cavalaria. Eu fui brevemente militar da infantaria. Como a gente diria na infantaria, a cavalaria, ela faz tudo rápido e
mal feito. Foi exatamente o que Napoleão fez. Em 10 anos ele toma a Europa. E ao tomar a Europa, ele leva para os lugares os valores da Revolução Francesa, ele leva um novo código civil para as pessoas, e, enfim, ele traz uma nova perspectiva para uma população que vivia antes de Napoleão sobre digamos, ali, a dura mão, a vara dura dos monarcas absolutistas. Quero que você pense o seguinte, meus caros: você faz parte do povo europeu do começo do século XVIII. Desculpa, do fim do século XVIII, começo do XIX. Você tinha sido criado com a ideia de que o seu destino está traçado e que não há nada que você possa fazer para melhorar de vida. De repente chega um doido, invade o seu país e fala: você pode, você consegue. É por aí, gente, é por aí. Vocês que são povo têm uma força que vocês jamais poderiam imaginar. O ideal da igualdade deveria prevalecer sobre essas forças opressoras dessa mídia golpista. É por aí, gente. O que acontece é que ele, como esse plebeu, se torna imperador. É que as pessoas compram essas ideias. A população gosta disso. Ela não gosta do Napoleão no seu país, mas das ideias francesas eles gostam. Convenhamos, são legais, não são? Está oprimido, pelo rei que não ouve sua voz, não é? E de repente você fala que o poder pertence ao povo. Eu não gostei disso. Você é pobre e alguém lhe fala: todos somos iguais. Você olha para aquele camarada com o carrão lá fora e fala: é verdade, devíamos ser iguais. E essas ideias chegam aos povos de fora, mas inicialmente chegam e ficam quietinhos. Napoleão depois é derrotado, os países derrotam Napoleão, a Inglaterra e tantos outros ali, a Rússia e tudo mais. É feito todo um processo de restauração da Europa. Vamos colocar os reis de volta, desculpa qualquer coisa, foi mal, cai fora aí, terceiro estado e tudo mais. A França torna-se uma monarquia de novo. Tudo parece na Europa que vai voltar como era antes. Mas existe algo sobre ideias de liberdade, é que essas ideias, elas pegam. E essas ideias vão fermentar. E começa a pipocar por toda a Europa as revoluções liberais. Na década de 1820, na década de 1830 e especialmente na Primavera dos Povos, que aconteceu no ano de 1848. Inclusive com reverberações no Brasil. Em 31, por exemplo, o que acontece em termos políticos no Brasil em 1831? O que acontece? 1831. Quem era nascido em 1831? Alguém sabe o que aconteceu em 1831? Um homem chamado Dom Pedro I não resiste às pressões por maior liberdade política e volta para Portugal. Pressões por maior liberdade política. Ué, que mosquinha mordeu o povo brasileiro naquela época? A mosquinha dos valores da Revolução Francesa. E o que acontece então é que na década de 1820, já vou escrever ali, na década de 1830 e em 1848, está ali o terceiro estado composto da população e especialmente da grande burguesia. O que é a grande burguesia? São os grandes empresários. Os grandes empresários tinham dinheiro, mas não tinham poder político. E eles estão vendo o rei, que já muitas vezes não tinha dinheiro, o rei e sua nobreza, e tinha um poder político. O cara, o grande empresário, ele quer influenciar o governo. Então começa aquele cabo de guerra com os valores revolucionários entre a grande burguesia e o rei e seus nobres. E começa aquele cabo de guerra. De repente, os grandes empresários fazem assim, puxam o rei e a nobreza em toda a Europa. Década de 1820, 1830 e 1848. O que acontece com o rei e a nobreza quando a burguesia os puxa nessas três revoluções? Eles caem. E caem fácil demais. Os grandes empresários, com os valores da Revolução Francesa, falam: rei, você não manda mais em nós. Eles puxam o rei e a nobreza e o rei cai. A burguesia fala: os empresários são nossos.
A gente tem muito poder, não é? Mas só um puxãozinho esses camaradas caíram. O que a grande burguesia não percebe é que de repente eles olham para trás, aquele cabo de guerra, né? Estão puxando o rei. Eles olham para trás e tem aquela massa dizendo assim: vai Corinthians. Essa ilustração eu vi de um professor chamado João Daniel. Quando a grande burguesia luta contra os reis nessas revoluções, eles vencem porque eles têm apoio da massa. Só que, meus caros, se você já foi no jogo do Corinthians, quando você olha aquela massa enfurecida, você fica em paz aqui. Qual o sentimento que você tem? Medo, não é? Toda pessoa normal tem medo da massa do Corinthians, não é? E a burguesia olha e fala: meus caros, estou perdido. Então ela olha aquela massa: vamos invadir, o poder é nosso. E eles olham para o rei caído, para a nobreza caída e falam o seguinte: turma, levanta aí. Não, sempre sou rei desde criancinha, vamos lá. E o que acontece então no século XIX é um embate, então, ideias que frutificam no povo, mas que agora a grande burguesia se alia ao poder antigo para tentar combater e controlar essas ideias. E aí, daqui a pouco nós vamos ver como os valores da Revolução Francesa vão ser usados por esses dois lados da moeda para que as ideologias políticas surjam no século XIX, no século XX e no século XXI. Pessoal, intervalinho de 7 minutos e a gente volta já já. Tem um lanchinho atrás, tome seu café e a gente continua.